Oi gente, bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com você como que eu faço meu devocional. E além de compartilhar com vocês como eu faço meu devocional, eu também vou dar dicas de como você pode começar esse ano de 2025 fazendo o seu devocional, tendo esse momento tão especial com Deus. Então eu já quero pedir pra você dar like nesse vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo e compartilha com aqueles seus amigos que você sabe que fazem devocional e gostam desse tema. E já coloca também nos comentários como que você faz, que eu quero saber. A primeira coisa que eu acho muito importante você saber qual o melhor horário pra você e você ter reservado na sua casa um cantinho pra você fazer o seu devocional. Não precisa ser um escritório, numa escrivania. Eu, por exemplo, faço aqui na minha sala, nessa mesa aqui, que é a mesa que a gente geralmente faz as nossas refeições. Então eu escolho esse cantinho, sempre fico aqui. E eu já sou super acostumada a fazer aqui. E o meu horário preferido, gente, é pela manhã. Porque assim, de manhã eu fluo muito melhor. Eu acordo descansada, mente tranquila. Então pra mim rende muito o devocional de manhã. Mas você tem que ver o que funciona pra você. Às vezes pra você é de tarde, de noite. Não importa. Uma coisa que eu sempre gosto de falar, não se prenda ao que os outros fazem. Porque é muito bonito a gente ver vídeos na internet, nas redes sociais, de pessoas que acordam cedo, fazem o seu devocional, mas pra gente não funciona. Então procure o que funciona pra você. E o que eu utilizo e indico você utilizar, né? Além da Bíblia, obviamente, né? Tem que ter a Bíblia. A minha Bíblia que eu estou usando agora é essa. É uma Bíblia antiga, mas aí eu peguei, reformei. Aí eu levei no local pra reformar. A capa dela, ela ficou assim, ó, bem brilhosinha. Coloquei esse elástico aqui pra ficar fechadinha, cantoneira. E eu acho que ficou bem linda a minha Bíblia. Então, a Bíblia, além da Bíblia, eu indico você ter um caderninho para você anotar coisas que o Senhor for falando com você, for falando ao seu coração, qualquer caderno que você tiver. Você pode anotar no bloco de notas do celular. Usa o que é mais fácil, melhor para você. Separa também algumas canetas. Eu tenho aqui canetas marca texto, que eu gosto de ir marcando a Bíblia. E claro, o principal é estar com o coração aberto realmente para ouvir o Senhor falar com você. E sabe o que eu uso também? Geralmente eu tenho aqui duas Bíblias, que são essas aqui, ó. Essa daqui, eu utilizo ela porque ela é uma outra versão. Então, às vezes, na minha Bíblia, que é a versão João Ferreira de Almeida, pode ter algum versículo que me deixa um pouco confusa, sem entender. Aí eu venho nessa outra versão, que é a linguagem de hoje, que traz uma linguagem de hoje, como o nome já diz, uma linguagem mais contemporânea, que a gente entende melhor. E aí eu leio esse mesmo versículo aqui nessa versão para entender. E às vezes eu utilizo também essa Bíblia aqui, que é do meu esposo, que se chama Bíblia Aplicação Pessoal, porque ela tem os comentários de cada um dos versículos. Então eu quero entender mais profundamente aquele versículo, então eu venho aqui e leio aqui embaixo o comentário do versículo. Geralmente aqui embaixo tem os comentários e me ajuda a ter um entendimento melhor daquele versículo. A primeira coisa que eu te recomendo a fazer, que eu faço, é sempre iniciar com uma oração bem rapidinha, pedindo ao Senhor para abrir sua mente, o seu coração, para que você venha compreender aquilo que você estiver lendo. Não precisa ser uma oração longa, mas ela precisa ser sincera. Depois desse momento de oração, aí a gente vai de fato começar o devocional. Eu estou concluindo a leitura da Bíblia. Eu vou concluir, acredito que agora esse mês de janeiro, e depois eu vou recomeçar. Então eu te aconselho a fazer ou um plano de leitura da Bíblia. Na internet, gente, tem vários. Você pode pesquisar plano de leitura da Bíblia para um ano. E você vai seguindo os capítulos que é para ler naquele dia. Ou você pode escolher um livro específico da Bíblia. Por exemplo, eu quero ler Salmos. Então você vai escolhendo tantos Salmos por dia para você ler. Aí quando você conclui, você escolhe outro. Ou se você estiver passando por algo específico na sua vida, como por exemplo, ansiedade, problemas de enfermidade, problemas familiares, você pode escolher textos bíblicos baseados no que você está passando para você fazer o seu devocional. Mais uma coisa que eu quero deixar assim para vocês, assim, uma dica, é não se atentem ao tempo. Eu vejo muitas pessoas preocupadas em concluir a leitura da Bíblia em 6 meses, em 1 ano, e elas estão mais focadas no tempo do que necessariamente na leitura da Bíblia. Então o foco principal é de fato ler a Bíblia, entender e se aproximar de Deus. É muito mais importante do que o tempo que você vai levar para isso. E aí leia com muita atenção, se precisar repita a leitura daquele capítulo, procure versões da Bíblia que você compreenda. Hoje em dia tem muitas versões, como eu falei para vocês, tem a linguagem de hoje, que é uma versão mais fácil de você entender, então procure versões que você compreenda.
Porque não é só ler por ler, você tem que ler e compreender o que você está lendo. E aí, quando um versículo fala muito comigo, eu sempre gosto de marcar. Antes, eu era dessas que eu marcava de forma muito colorida, então ficava aquela coisa muito poluída. Na época eu gostava, mas hoje eu já não gosto mais. Então, eu venho geralmente com uma caneta, vamos supor que eu escolhi essa laranja. Então, ao longo da leitura daquele livro da Bíblia, eu vou todo ele de laranja. Se eu quiser trocar, eu troco quando eu for pro próximo livro. Então, cada livro acaba ficando uma cor. Antigamente, eu fazia cada versículo de uma cor, então ficava muito confuso, muita informação. Ou você pode marcar com marca-texto, dependendo da folha, né? Porque tem folhas que o marca-texto passa atrás, né? Dá pra ver atrás, e aí não fica legal. Eu, ultimamente, tenho usado mais canetas. Então, canetas de bico fino, canetas variadas. Tem gente que não gosta de marcar a Bíblia, né? Eu entendo, mas eu particularmente gosto para destacar aqueles versículos que me chamaram mais atenção. E aí é hora também de usar o caderno. Você pode anotar coisas que o Senhor falou com você, que te trouxeram um entendimento, versículos que tocaram profundamente seu coração. Você pode escrever esses versículos. E aí lembra da Bíblia que eu falei para vocês que tem um comentário? Se você tiver uma que tem um comentário, você pode anotar o comentário aqui. E aí depois desse momento de meditação na palavra, você compreendeu o que você leu, anotou, marcou, então encerra o seu devocional com um momento de oração. E agora sim pode ser uma oração um pouco maior. E aí uma dica que eu te dou, ore em cima daquilo que você leu. Vamos supor que você leu lá em Salmos 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então você pode orar baseado nisso. Senhor, muito obrigada porque o Senhor tem sido meu pastor, o Senhor tem cuidado de mim. Então você vai orando em cima daquilo que você leu. Isso te ajuda também, porque tem gente que tem dificuldade na oração e isso vai te ensinando a orar. E para finalizar esse vídeo, eu quero te dar 3 dicas super importantes. Primeiro, seja consistente. Mesmo que na correria do seu dia a dia você tenha apenas 10 minutinhos para fazer o seu devocional, não tem problema. Utilize esses 10 minutos da melhor maneira possível. A segunda dica é não foque em quantidade. Não se preocupe em ler muitos capítulos, mas foque em meditar e entender o que você está lendo. E por último, esteja aberto a ouvir o Espírito Santo. Não se esqueça que o devocional é mais sobre ouvir Deus do que cumprir uma rotina. Eu espero que esse vídeo tenha te inspirado a começar a fazer devocional se você ainda não faz e a te estimular a persistir, você que já faz e às vezes tem aquela preguiça, às vezes desanima. Não desista, continue. E não se esqueça que o devocional ele é um momento único de intimidade com Deus. Foque nisso, mais do que o tempo que você leva para ler a Bíblia, mais do que gravar vídeos para o Instagram fazendo devocional, esse momento é para você ter intimidade e se aproximar ainda mais do Senhor. Então, se esse vídeo te abençoou, curta, compartilhe, comenta, me conta aí, eu quero saber como que você faz seu devocional. Então, que Deus te abençoe, um beijo e até o próximo vídeo.